E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de fazer uma pequena viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, hoje temos um dossiê histórico, não é 100%, a gente vai fazer uma grande viagem no tempo, mas da OEA, passando pelo diálogo interamericano, batendo na porta da USAID, falar um pouquinho do nosso amigo Dulles, que aparece de novo em diversas tramas, para terminar falando do Foro de São Paulo. Rapaz, como é que tudo isso se conecta? Se conecta. Pode parecer loucura, eu sei, nesse primeiro momento, mas tem muita coisa pra gente comentar. Tinha vários assuntos aí, né, pra gente comentar, das últimas horas no Brasil, o Lula, o desgaste que vem tendo, algumas coisas interessantes sobre a anistia, o Múcio falou sobre isso, mas, gente, eu quero começar o vídeo falando da OEA, da visita, só pontuar algumas coisinhas rápidas, pra gente pegar o avião e falar de outro assunto, que tem relação total com o cara aí da OEA que está no Brasil. E isso vai nos levar depois pra USAID. Como que conecta a OEA e o USAID? Agora a gente vai conectar. Vai aparecer no meio disso daí até o velho da Virgínia, um professor que a direita conhece muito bem. Aí depois a gente vai se aprofundar um pouco mais na questão da USAID, quando a gente falar do Trump e algumas coisinhas que ele também quer modificar, algumas coisas aí no governo americano, aí eu não falo muito. E a gente encerra nesse desenho aí de forças internacionais que acabam por influenciar o Brasil, falando do Foro de São Paulo. Mas vamos lá. No dia de ontem, o Vaca, né, o nome do cara aí, veio ao Brasil. Ministro Barroso receberá relator do OEA, que investiga a liberdade de expressão no Brasil. A Mônica Bergamo comenta e coloca ali um subtítulo que visita entusiasma bolsonaristas, mas ministro diz esperar integridade e verdade por parte de advogado colombiano. Aí o ministro, aquele, diz a relator do OEA sobre liberdade de expressão que 28 de 1.900 investigados do 8 de janeiro estão bloqueados nas redes. Em encontro, ministro e presidente do Supremo dão detalhes de ataques à democracia que o Brasil sofreu. Aí muita gente falou, rapaz, como é que pode? O Cadoeá tá lá falando com os caras, sacanagem. Pois bem, o deputado federal Gustavo Gaia comenta que a Comissão Internacional de Direitos Humanos ela é obrigada a ouvir a versão do Estado quando visita um país. Isso é protocolo, mas os próximos 4 dias serão para ouvir os denunciantes. Um exemplo? O advogado do Daniel Silveira, Dr. Paulo Faria, mostra ali, ó. Daniel Silveira não foi esquecido e terá voz. A defesa de Daniel Silveira recebeu o convite formal, e ele coloca ali o e-mail, ó, bonitinho, você viu, de Relatoria para a Liberdade de Expressão, cidhexpression@oas.org, né? .org. OAS é o termo em inglês para OEA. Enfim, para expor resumidamente o caso perante o relator especial para a liberdade de expressão da comissão, o Pedro Vaca Villarreal. O Vaca, chama ele de Vaca. Um passo a mais em busca da liberdade plena de Daniel Silveira. A luta não para. Aí, o pessoal também comentando, né? Ele parece o Jean Willis, o Vaca. O pessoal botou ontem uma foto, o cabelinho dele tá comprido assim, meio penteado de lado, óculos. Realmente parece Jean Willis, viu? E aí o pessoal mostra que o cara é meio esquerdoso. O cara é meio esquerdoso. Postagem dele de 16 de janeiro de 2023. Discurso de ódio aumenta no Twitter seus maiores mercados após a aquisição de Musk. Musk cortou praticamente todos os funcionários no Brasil, permitindo um aumento descontrolado de desinformação que ajudou a alimentar os ataques deste mês ao centro de governo do país. Enfim, todo mundo aí torcendo, né, para que o senhor Vaca, escute a versão das pessoas, sabe, que estão aí muito chateadas. E veja aí, para no final do dia, sabe, o país caminhar numa boa direção, que a gente restabeleça um pouco da liberdade de expressão. Mas vamos lá. Até aqui, seria aquele momento que a gente ia falar só as notícias do dia, tava tudo de boa, mas sempre tem alguém para gerar uma confusão. E esse alguém se chama Dom Lancelotti. Estava eu passando pelo Twitter, e de repente eu vejo o Dom Lancelotti compartilhar essa imagem. Eu falei, mas não é possível. Eu conheço esse grupo, eu conheço o diálogo interamericano. Veja só, o Vaca é membro do diálogo interamericano, que faz escola, FHC, Lula, Lehman,
nomes aí que no passado já compuseram esse grande grupo. O próprio Enéas já denunciou o diálogo interamericano. E aí o Dom Lancelot diz, rapaz, eu sabia que conhecia esse nome de algum lugar. O Vaca? Não, não é o Vaca, mas o diálogo interamericano. E o Dom Lancelot, ele compartilha uma thread dele mesmo, do dia 16 de setembro de 2018. E Dom, mal sabe você o que você tinha escrito em 2018. A gente vai chegar na Alceide, irmão. Aí eu fui lá dar uma olhada. Urgente. O mito e o monstro. Isso aqui Bolsonaro não tinha nem assumido. 16 de setembro de 2018. Me deparei com essa notícia. Continuei lendo e resolvi buscar fontes para saber se é verdade. Acabei descobrindo coisas e revisitando outras que eu já tinha lido, mas com a diferença que agora elas fazem todo sentido. Aí tá ali a notícia, né? Vamos ver qual é, que tá meio cortado. Urgente. Grupo de Jorge Soros faz reunião nos Estados Unidos para definir como destruir Jair Bolsonaro. Não tinha nem tido a eleição ainda. Foi antes das eleições. No dia 25 de setembro, próximo, Soros vai promover em Washington um encontro de figurões da esquerda do continente americano que possuem em seu currículo um notório ponto em comum, um largo histórico de apoio aos regimes comunistas da América Latina. Palestrantes confirmados. Mônica de Boll, diretora de estudos latino-americanos da Universidade Johns Hopkins. Essa Johns Hopkins, hein? Aparece em diversas denúncias, né? Lula que o diga, né, Lula? Mário Garneiro também. Henrique Gomes Batista, correspondente do Globo. Peter Hakim, moderador do think tank de esquerda intitulado Diálogo Interamericano, sei lá, IAD. A pauta da reunião será a seguinte: como destruir em todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, a reputação do já combalido presidenciável Jair Bolsonaro, vítima de, enfim, né, o que é que fala do Adélio. Soros é um megabilionário que apoia regimes de esquerda em todo o continente latino-americano, como Evo Morales. Isso aqui é uma notícia de um site chamado mci.radio.br. Você fica assim, né? Será que essa denúncia realmente é verdadeira? Sabe? Não é, eu só acredito na grande mídia. Mas guarda isso na mente. Guarde isso na sua mente. Vamos ver se é verdade ou não essa notícia. Eu sei que o Dom Lancelot, lá em 2018, menino novo, tinha acabado de engatear, estava aprendendo agora a andar, se questionava o que é, quem financia e quem faz parte do diálogo interamericano. Não precisa ir muito longe, basta ler Olavo de Carvalho para saber o que é e quem financia. E aí o Dom Lancelot deixa 4 textos de Olavo. A letra tá pequena, mas só vou ler o que tá no quadrado vermelho. Ó. PSDB, FHC, Diálogo Interamericano, Esquerdista, Partido Democrata, o empenho de fazer presidente do Foro de São Paulo, Diálogo Interamericano, Foro de São Paulo, Nova Ordem Global, Fundação Ford, Rockefeller, Soros, Diálogo Interamericano, Clinton. Palavras gatilho para qualquer pessoa que acompanha a política, né? A gente já volta nesses textos. Aí o Dom continuava. Mais sobre o envolvimento de Soros, PSDB e Diálogo Interamericano. Aí quem aparece? Algumas figuras que apareceram na telinha aqui nos últimos dias, né? Você vê só esse final, ó. Pedro foi chamado de petista por muitos idiotas úteis, mas na verdade trabalha para tucanos e para Soros. Que Pedro? Pedro Abramovay, que também comanda a Havas. A Havas que a gente comentou esses dias, a lei da ficha limpa, tudo mais, né? Enfim, aí comentava, Open Society, Soros, Armínio Fraga, tá aqui, né? Fraga, tá... só nata. Isso aqui 2018. Aí, quais brasileiros fazem parte do diálogo interamericano? Aqui em 2018. Lá atrás tinha Lula, FHC. Lula, aquela viagem clássica para Washington, que o SNI, né, monitorou em 89. Lula foi se encontrar com Peter Bell. Peter Bell, na época, era o vice-presidente do Diálogo Interamericano. Peter Bell, que em 1969 foi quem arrumou $180 mil para a FHC, junto com o Celso Laffer, fundarem o SEBRAP, que dominou e moldou o pensamento das universidades brasileiras. Denúncia do próprio geógrafo de esquerda Milton Santos, quando ele vai no Roda Viva, na década de 90. Não vou lembrar o ano exato. Pois bem, FHC continua lá, grande destaque. Tem outros nomes ali, né, conhecidos. A Marina Silva, então você vê, realmente é um grupo, tem tudo a ver, interferência, né, ingerência. Marina Silva, direito americano, tudo a ver mesmo, uma globalista nata. E
tem um nome ali que chama minha atenção. Chama minha atenção. Se fosse... Em 2018, não ia fazer sentido pra mim. 2019 também não. 2021 só faz sentido a partir de 2023. Por quê? Porque 2023 inicia a era Lula 3. E quem é que Lula nomeia para a Apex? Que é quem lida com essa relação, né? Comércio brasileiro, comércio em outros países. Jorge Viana. Ele realmente tá no lugar que ele merece, né? Espero que ele esteja fazendo lobby a favor do Brasil, né? Não cumprindo ordens de forças internacionais contra a nação. Jorge Viana faz total sentido, viu? Mas faz muito sentido mesmo, ele tá aqui no Diálogo Americano. Mas vamos continuar. Dito tudo isso, voltemos ao tal evento daquela notícia lá do MCI.rádio. Será que é verdade? Que falava, né? Olha, vai ser dia 25 de setembro, Soros, Mônica de Bola, Henrique Gomes, que é do jornal o Globo, Peter Hakim, Diário Americano. 25 de setembro. Sim. Eleições brasileiras. O começo do fim ou mais do mesmo? Olha a imagem. Bolsonaro. Era o tema central. Quem que vai falar os speakers? Mônica de Bolle, como ele comentou. O Henrique Gomes. Você vê aqui embaixo, o Washington, correspondente, o Globo. Então era verdade aquela notícia, né? O evento existe sim e já está sendo divulgado, tanto no site do Diálogo Americano, como no Twitter, de algumas pessoas envolvidas e mais. O banner do evento é a imagem de Bolsonaro. Então assim, gente, a questão às vezes, ela não precisa ser complexa. O Soros, toda essa turma, não necessariamente ele precisa ter um plano, um pedaço de papel, todo escrito com todas as ordens e falar, ó, a ordem é essa. É só ver quem já é histérico, quem já tem algum tipo de engajamento, quem já tá na gritaria. Você chama essas pessoas, bota numa sala para as ideias delas convergirem entre o que já se defende no Brasil contra Bolsonaro com quem já não gosta de Bolsonaro no exterior e que é aliado dos Soros. Então, um conta pro outro a sua versão. Ó, aqui fora a gente faz isso, ó, aqui no Brasil a gente faz isso. Chegamos no consenso, a partir de aqui agora, nós vamos bater juntos nessa mesma tecla e construir uma narrativa, sabe, em parceria. É assim, não precisa nem ter um mega plano. Tanto que financia um monte de coisa ao mesmo tempo para ver o que é que funciona. Às vezes realmente tem um plano, né? Vai saber também. Eu sei que ali, ó, Henrique Gomes Batista, jornalista correspondente do Globo em Washington. Bolsonaro e Trump, perfis parecidos, mas nem tanto. Como fala os anti-establishment, para os Estados Unidos, Canadá do Brasil tem desafios distintos. Matéria dele, né? Enviado especial no Globo. O último convidado para o evento do Diálogo Americano, no dia 25 de setembro, é Henrique Gomes Batista, correspondente do Globo em Washington. De longe, o mais isentão. Em artigos já demonstrou simpatia por Dilma e ceticismo sobre Bolsonaro, sempre enaltecendo a grande mídia. Aí, rapaz, a gente tem que voltar naqueles 4 textos que o Dom colocou, pra gente olhar o último, colocou 3 setas ali, porque esse texto vai nos levar para a próxima confusão. O Seide no Brasil. Eu resolvi ler esses textos, né? Falei, vamos ler, né? Vamos ver aqui o Olavo de Carvalho estava falando aí, de Interamericano, isso tem uma informação, né, bacana. Então, foi bem interessante. Só que essa chamou muito mais, né? Quem sabe outro dia a gente fala dos outros. Fui lá olhar o 4º texto. Título: Automacumba Semântica. É um texto de Olavo, do dia 25 de julho de 2005, publicado no Diário do Comércio, ou seja, é um texto de quase 20 anos atrás, né? Mais uns 6 mesinhos, né? 5 meses. 5 meses, a gente chega ali em julho, já dá pra falar, tem quase 20 anos. 19 anos e meio atrás, lá vinha Olavo com a malemolência dele. Aí eu comecei a ler o texto, ler. Ah, não acredito. Ah, Dom Lancelotti. Olha esse parágrafo. Por fim, é absolutamente falso que a esquerda, no Brasil, ou em qualquer outro país do continente, oponha alguma resistência ao globalismo, exceto o mínimo indispensável para fins de camuflagem. Nenhuma corrente política existe para se opor àqueles que a subsidiam, né, que botam o dinheirinho.
As fontes de dinheiro para a Europa, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos e na Europa, são hoje bem conhecidas e elas são precisamente as mesmas que, a pretexto de livre mercado, financiam o estabelecimento da nova ordem global, as fundações Ford, Rockefeller, MacArthur e, sobretudo, a rede tentacular dos Soros. Né? O pessoal, site Ford, Rockefeller, tá no caminho certo, Olavo. Eis aí os grandes financiadores e protetores do chavismo, do lulismo, do fidelismo e de todas as demais patologias políticas que, numa atmosfera geral de loucuras e mentiras, têm se apossado velozmente do poder em várias nações do continente. Olha agora. A essas fontes capitalistas devem somar-se os agentes políticos, Partido Democrata, Diálogo Interamericano, os Clintons, os Kennedys e uma multidão de Carters, que ajudam a drenar para os mesmos destinatários o dinheiro do governo americano, principalmente as verbas da USAID. Mas, nossa, quem poderia imaginar que a USAID estava aí financiando esse tipo de movimento, né? Pelo menos estava sendo denunciado ali, e eu lá falava, o leitor encontrar nos sites www.discovernetwork.org e activecash.com, um mapeamento bem minucioso da circulação de dinheiro entre os potentados do globalismo e as organizações que na América Latina e outras partes do terceiro mundo fingem combatê-los. Então não é de hoje. Não é de hoje. Quem quer procurar, acha. E tá aí. Tava aí o tempo todo. Tava aí o tempo todo na frente de todo mundo. É um assunto que temos que concordar. A galera não viu porque não quis. Na boa mesmo. A galera não viu porque não quis. Estavam preocupados com outras coisas, né? Acaba que o Soros chama muito mais atenção. O Soros chama mais atenção. A Fundação Ford, Oak Foundation, MacArthur, Wilson Center, Rockefeller. Todos esses grupos chamam mais atenção. Mas estava ali, ó. Sempre foi um braço de atuação do Estado para promover ações ao redor do mundo em prol de uma agenda globalista. Aí, dito isto, fui lá no site do Olavo, né? Falei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da USAID, rapaz. Deixa eu ver, né? Vai que tem. Esse texto aqui não é de Olavo. É um texto de um rapaz chamado Alberto R.S. Monteiro, que foi publicado lá no site do Olavo. Né? Devia ser amigo do Olavo, sei lá, enfim. É um texto muito longo, mas você vê ele é chamado, inclusive, urgentíssimo. Eu acho que na época era urgente mesmo. Meu corpo, minhas regras poderá ser legalizado em toda a América Latina. Olha a denúncia. Agradeço a todos pelo imenso bem e pelo que estão ajudando a promover. O problema transcende as fronteiras de qualquer país, já que faz parte de um plano conjunto pesadamente financiado por organizações internacionais que investem na promoção do meu corpo e minhas regras em todo o mundo. Tenho a certeza de que a participação de cada um é insubstituível e juntos iremos fazer diferença. Então acho que o Olavo viu esse texto, viu que estava muito bem escrito, fundamentado, com várias fontes. Falei, eu vou ajudar a compartilhar, porque essa luta aqui é importantíssima. É a luta pela vida. Aí ele sai contando o que está acontecendo, dá exemplos, leis, tudo mais. E lá para as tantas, aí ele fala. Também se provou o título X, programas relacionados ao crescimento populacional. E ele vai colocando assim o número, né? Número 13, ou seja, é a fonte 13, a gente vai ver as fontes. Que teve como resultado a contratação por parte da USAID do Dr. Ravenholt para dirigir seu departamento populacional. Esse departamento, entre 68 e meados dos anos 70, gastou $1 milhão e 700 mil para distribuir centenas de milhares de aparelhos para a prática do meu corpo e minhas regras em virtualmente todos os países do mundo, treinar médicos na prática, né? Tanto legal como clandestino, na esterilização forçada e na anticoncepção. Olha para onde estava indo o dinheiro da USAID nos anos 70. Depois ele fala um monte de coisa a mais, né? Aí deixa lá a fonte 14, 15, 16, 17. E continua. Depois dos anos 70, o trabalho da USAID foi continuado pela iniciativa privada através de uma organização fundada pela própria USAID, conhecida como IPAS, que promove tanto o meu corpo e minhas regras legal como clandestino. Aí comenta lá a questão do IPAS, né? A fonte lá, número 18. E tá ali, ó. Tudo lá bonitinho, onde tirou todas as informações, inclusive do próprio site que é o USAID. É o programa de crescimento populacional, né? Na verdade, é o do Ravenholt, que foi um do SAID, o site dele. Tá lá tudo bonitinho. Ele só começou as coisas. É só projeto, assim, sensacional, né? Obrigado ao SAID por existir.
Deus me livre. Aí, como se fosse pouco, a Folha de São Paulo manda essa. Mas não foi a Folha de São Paulo. Aí que tá. Pô, mas não tá ali a logo da Folha de São Paulo? Mas não foi a Folha de São Paulo. Como é que não, rapaz? Tô vendo ali Folha de São Paulo, selo dourado. Você já vai entender. Mas tá ali, ó. Plano de Trump e Elon Musk de fechar o SAGE ameaça a mídia independente no mundo. Aí tomou logo uma checada. Qualquer mídia que dependa de dinheiro estatal, por definição, não é independente. Se recebe do governo, não é independente. Aí, fui lá ler a matéria. Essa matéria, muita gente compartilhou e eu acho que sem ler. A manchete é isso mesmo, né? Essa crítica é uma crítica muito hipócrita. Mas eu acho que o pessoal devia ler a matéria como um todo. Traz algumas reflexões. Olha quem escreveu a matéria. Courtney Weaver e Marton Dunay. Não são nomes comuns em Feira de Santana. Quando eu cresci em Feira de Santana, por mais que tenha um nome assim meio diferente, né? Não eram nomes comuns. Aí eu falei, quando você é o primeiro parágrafo, olha ali. Berlim e Budapeste. Financial Times. Ou seja, não é uma matéria qualquer. É uma matéria da Financial Times, que é um mega portal, uma das bíblias, né, que a esquerda chamava, né, das bíblias do neoliberalismo ao lado da The Economist, que pauta. E aí você tem que se perguntar, né, por que uma matéria dessa sai no Brasil? Porque não saiu só no Brasil, tenho a certeza. Essa matéria saiu no Brasil, saiu na Argentina, na Colômbia, no Chile, na Itália, na França, né, porque vai ser em inglês. Diversos jornais pelo mundo vão compartilhar essa matéria. É o famoso consórcio. Plano de Trump e Musk de fechar o SAGE ameaça mídia que contesta regimes autoritários. A manchete é até um pouquinho mais curiosa, né? É só essa mídia. Porque em países que são democracia, sendo plenamente independente, né? Veículos de países da antiga União Soviética estão prestes a ser prejudicados por fechamento temporário de agência humanitária dos Estados Unidos após corte de verba. Ok. Enquanto Trump e Musk avançam com planos para fechar o SAGE em todo o mundo, alguns dos maiores críticos do Departamento de Estado estavam comemorando. Aí olha a sacanagem. O cara criticar o Trump e o Musk, ele vai falar, olha quem está comemorando o que o Trump e o Musk estão fazendo. Por anos, líderes autoritários como Putin e Orbán têm tentado reprimir os veículos de imprensa independentes de seus países, muitos apoiados por bolsas da USAID, por meio de leis draconianas de mídia e de consensos criminais. Você está contra o USAID, é? Você é da direita do guinista? Você está do lado do Putin? É isso? Olha a sacanagem de onde vem. Agora, muitas dessas organizações de mídia estão lutando para se manter após Musk anunciar plano de colocar 40 bilhões de dólares no triturador, né? Cortar. Há tanta ironia disso, disse Derek Sauer, fundador do Moscow Times, um dos poucos veículos de notícias independentes da Rússia que não recebem financiamento da USAID. Putin tem tentado destruir a mídia independente há Deus sabe quantos anos. Ironicamente, o país que tem essa liberdade de expressão está prestes a dar o golpe final. Eu acho que essa notícia é ótima para aquela galera que tem a mente limitada aqui. Ou você tá de um lado, ou você tá do outro. Ou é bem, ou é mal. Olhar e falar assim, pô, irmão, eu não tô do lado da USAID, mas eu também não tô do lado dos russos. Por que eu tenho que estar do lado dos russos só porque eu tô contra a USAID? Para que tá feio. Balázs Orbán, diretor político do primeiro-ministro húngaro, também elogiou o congelamento. Líderes autoritários da América Latina, que há muito acusam o SAGE de apoiar seus oponentes, também se sentiram contemplados pela medida. O orçamento da ajuda externa em 2025 incluía 268 milhões de dólares alocados pelo Congresso para apoiar a mídia independente e livre fluxo de informações ao redor do mundo. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, citando dados que foram removidos do site do governo dos Estados Unidos. Uma ONG, inclusive, fez levantamentos para mostrar como Bolsonaro atacava jornalistas. Gianni Cavalier, chefe da seção de Europa Oriental e da Ásia Central do Repórteres Sem Fronteiras, alertou que o congelamento seria catastrófico para muitos veículos de mídia independente da antiga esfera soviética, incluindo a Ucrânia, onde a maioria dos veículos depende de bolsa dos Estados Unidos. Estranho, hein? Estranho, muito estranho precisar de bolsa, né? Muito estranho, mas tudo bem.
Na América Latina, aí você vê, ó, o Bukele também recebeu bem. O Bukele comemorou. O Bukele falou que apenas 10% do dinheiro da USAID chega a projetos reais que ajudam pessoas necessitadas, enquanto o restante é usado para alimentar dissidência, financiar protestos e minar administrações que se recusam a se alinhar com a agenda globalista. Cara, eu acho que eu concordo 100% com o Bukele. Acho que dá pra falar 100%. É isso. Não é todo o dinheiro que é mal utilizado. Obviamente, uma parte aí vai pra comprar umas coisas que precisa, ajuda aí, compra comida. Agora, o grosso desse dinheiro não é pra ajudar ninguém. Vamos falar assim, né? Não é pra jogar ninguém. Não é. Não é. Só que a nota brinca com você de novo, mas sabe quem também comemorou? Ah, o Maduro. O Maduro também comemorou. O Gustavo Petro? Ah, o Gustavo Petro também. Gustavo Petro falou, e pixa, rapaz, que era muito ruim, que tem que se desfazer disso daí. Então veja, como um veículo de mídia super independente, né, que é o Financial Times, ele não é nem de direita nem de esquerda, né, ele é prudente, sofisticado, um porta-voz, né, dos grandes liberais internacionais, globalistas. Não, olha só, eles são todos iguais. E eles conseguem igualar, botar na mesma rede Trump, Musk, Bukele, Petro, Maduro, Putin, Orbán. Pronto. Que salada de fruta, viu? Aí, olha que curioso. Um jornal brasileiro, Folha de São Paulo, publicando uma nota muito tendenciosa do Financial Times que brinca com palavras e com as emoções. Um jornal brasileiro compartilhando um jornal internacional para brincar com as suas emoções. Agora é a Globo e o jornal internacional é a Bloomberg. Que quando começou a administração Trump, cortando dinheiro da ONU, o Michael Bloomberg, né, o dono da Bloomberg, o Michael Bloomberg, anunciou: o Trump vai cortar o dinheiro da ONU? Eu vou tirar do meu bolso, eu vou financiar a turma da ONU que promove a Agenda Verde. Tô de olho. Licença para corromper? Trump relaxa a lei que impede empresas americanas de pagar propinas no exterior. Será mesmo? Gente, tu não é americano. Tu acha que Trump falou, opa, tem uma lei que impede a gente de pagar propina? Não, a gente tem que pagar propina. Temos que poder pagar propina. Tu acha que isso realmente está acontecendo? Tu acha que isso está acontecendo? Uma matéria da Bloomberg compartilhada pela Globo. Que com certeza vai ser em vários outros jornais, nas línguas dos seus países, para minar a opinião do Trump, sabendo que é um portal de notícias de um cara que é abertamente opositor ao Trump. O presidente dos Estados Unidos quer interromper ações contra empresas acusadas de corromper autoridades de outros países. Ele argumenta que a restrição deixa a companhias americanas em desvantagem. Tá. Aí eu fui lá dar um bizu, né? E olha o dia dessa matéria. Essa matéria foi de ontem mesmo. Até a matéria original é de ontem, dia 10. Dia 10, grave esta data. O Trump falou o seguinte: parece bom no papel, mas na realidade é um desastre. Disse o presidente republicano sobre uma lei que proíbe esse tipo de corrupção. Ele afirma que ninguém quer fazer negócios com os americanos por causa do risco de investigação. Trump está ordenando a Procuradora-Geral, a Pam Bondi, que suspenda as ações tomadas sob a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, a FCPA, até que ela emita novas diretrizes de aplicação de acordo com informativos sobre a ordem executiva, uma cópia do qual foi vista pela Bloomberg News. Todas as ações atuais e passadas também serão revisadas. As empresas americanas são prejudicadas pela aplicação excessiva da FCPA, porque são proibidas de se envolver em práticas comuns entre concorrentes internacionais, criando um campo de jogo desigual. Você que mora no Brasil, você que acompanha como as leis são aplicadas no Brasil, o Trump está te reclamando que a lei é excessiva. Ele não quer nem acabar com ela, ele quer assim, vamos rever as novas diretrizes. A aplicação é excessiva e meio que só vale pra gente. Tipo assim, por ninguém que faz negócio com a gente, porque um cabelinho de sapo, ixi. E aí vem aquelas auditorias para falar, não, a auditoria não deu um parecer, você não é isso suficiente, você não é SG suficiente, você não é isso suficiente. Estranho isso, né? Pois bem, essa matéria foi do dia 10. Essa matéria eu vi porque hoje era de manhã para você, madrugada para vocês, né? Para mim já de noite tá falando no vídeo.
Tá aqui de boa, pegando a notícia do dia. Ó, falar do Lula aqui com o Paulinho da Força. Aí lá no grupo do Quinto Elemento, o Arthur foi e mandou essa notícia. Todo pimpão. Olha lá, ó, eu falei disso dias atrás. E o pior que o miserável falou. E a nossa deixa pra gente fazer uma pequena viagem ao passado. Um dia antes de ser notícia, lá tava o Arthur falando da FCPA. A lei que o Trump malvadão quer destruir. O SAID, OPDAT e Ambipar. Recentemente, eu fiz um post falando do FCPA como instrumento de protecionismo americano. O primeiro diretor da CIA, o Allen Dulles, veio do escritório Sullivan & Crowell. Sullivan & Crowell é o maior especialista do mundo, né, para mim se diz, em FCPA, dando cursos sobre o assunto. Um dos treinamentos sobre o tema é dado pelo Escritório de Desenvolvimento, Assistência e Treinamento do Ministério Público no Exterior, OPDAT. Esses treinamentos são dados pelos escritórios dentro das embaixadas, incluindo no Brasil. Dentro desse programa, já foram treinados mais de 943 juízes latino-americanos e caribenhos. Sabe quem que faz a assessoria da listagem da Ambipar no exterior? A Sullivan Crowell. Curiosamente, o Ministério Público não fez nenhum questionamento ao contrato bilionário, sem licitação, nas reservas indígenas na Amazônia, e o Deltan disse não está informado do assunto. É preciso retomar o Brasil. Aí você avalia aqui, né? Os clientes da Sullivan & Crowell, Bank of America, né? Merrill Lynch, Bank Múltiplo, tem aqui, ó. É um dos consultores, né? Conselheiros financeiros da Ambipar. Você vê, mas rapaz, Ambipar, olha só, né? A turminha especialista no FCPA. No Brasil ninguém reclama, né? Eu abri essa postagem do Arthur pra ler, tinha até um cara que foi sócio do Paulo Guedes, que eu já tinha comentado no vídeo, eu vi, ele tava falando, cara, eu falo isso pra turma do mercado, essa FCPA é uma conversa mole sem igual. Vou mostrar pra vocês, né? Lá vai eu. Odeio falar e não mostrar. Era pra eu ter colocado aqui em vídeo. Foi mal. Esse cara aqui, ó. O Marcelo Nepomuceno. Esse é o nome dele. Esse rapaz aqui, ó. FCPA sempre citam em contratos paralelos preparados pelos grandes escritórios de advocacia. As auditorias Big Four se vangloriam de certificados FCPA. Tudo mentira. Amém? E sempre foi dessa porcaria e diziam que eu era maluco. Lá vai o Trump. Você vê, né? A galera meio que antiglobalista aí do mercado, a puta da vida. Faz negócio aí, é furada. É furada. Aí quando eu li isso aqui do Arthur, eu falei, pô, Dulles, eu conheço essa família, viu? Eu conheço essa família. Sullivan Crowell. Aí eu falei, será que realmente é, né? Aí eu fui atrás. Primeiro eu fui atrás do Allen, que é que o Arthur tá comentando. Aí, olha que coisa curiosa, né? Allen Dulles, aqui tá em inglês. Botava a tradução, né? Peguei na Wikipedia em inglês. Allen Dulles, advogado americano, primeiro diretor civil da Central de Inteligência, né? Que depois acabou virando a CIA. Como resultado da invasão fracassada de Cuba, ele foi demitido pelo Kennedy. Dulles foi membro da Comissão Warren, que investigou, né, o atentado contra o Kennedy. Uma teoria da conspiração sugeria que Kennedy e a CIA estavam de alguma forma envolvidos no ocorrido e seu trabalho, seu possível acobertamento na Comissão Warren tem sido objeto de debate popular entre historiadores e comentaristas políticos. Em 79, o Comitê Nacional da Câmara concluiu que a CIA não estava envolvida no atentado, né? Acredite que você quiser. Entre seus períodos de serviço público, Dulles já foi advogado corporativo e sócio da Sullivan & Crowell. Você vê, né? Aí eu fui atrás do irmão dele, que eu conhecia, na verdade. Eu fiquei na dúvida. Na verdade, eu fiquei na dúvida. Quem era o Dulles aí? Eu falei, será que é realmente o Allen? Já vi aquilo ali, ó, mas aquilo ali foi procurado depois. Eu falei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa na Biblioteca Nacional. Pois eu achei. 24 de dezembro de 1949. Abrindo lugar para Dewey. Os membros do escritório de advocacia Sullivan Crowell, ao qual pertence John Foster Dulles, não se acham muito contentes com a derrota de seu companheiro nas eleições parlamentares, mas a causa, entretanto, não se baseia inteiramente em considerações políticas. Se Dulles fosse reeleito senador,
Seus sócios teriam recebido uma parte maior nos lucros da firma. Agora, em troca, não só terão de abrir espaço para Dulles quando terminar o seu atual mandato no Senado, como também ao que parece era seu bom amigo de Nova York, Thomas Dewey, que acabou virando governador de Nova York, depois apoiou os Rockefeller, esse Dewey. Aí eu fui procurar mais coisas. 10 anos depois, o pai do Dulles, né, que a gente fala do Dulles filho, o pai dele veio a óbito, morreu Foster Dulles, vitimado aí de câncer, enfim. Em 1911, entrou a fazer parte do escritório de advocacia Sullivan Crowell de Nova York, onde chegou a ser o sócio principal. Desde 1911. E esse escritório está aí até hoje. Um escritório que lida com as questões aí que envolvem grandes contratos de grandes empresas listadas na bolsa. Para falar se você é do bem ou do mal, as editorias Big Four, né? Não vou nem falar com essas empresas para não dar problema. Você deve saber, né? Lembra lá do escândalo das Americanas? Algumas dessas editorias estavam lá dando parecer também. Enfim. Estava lá desde 1911, né? E aí, a Bloomberg... Porque, quero não, essa FCPA envolve, né? Essas grandes empresas, editorias. Você vê a Bloomberg da bolsa lá. Nossa, o pessoal tá preocupado. O pessoal tá preocupado com o Trump. E a Globo já viu com a narrativa. Enfim, né? Em 45... O Dulles fez parte da delegação dos Estados Unidos, que compareceu à reunião de São Francisco para redigir a carta da ONU. Então, na criação da ONU, menininho. Em 50, o então presidente Truman nomeou ele assessor especial do Departamento de Estado. Ele botou um pezinho no Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Aí, em 53, com Eisenhower, aí ele foi nomeado realmente ministro das Relações Exteriores, né? Secretário de Estado. Enfim, no qual deu uma liberdade de ação, no exercício de sua profissão, advogado, especializado em direito internacional, grandes empresas, né, grandes contratos, não é coisa. Eu tô falando, vocês não estão vendo, velho. Aqui, ó, foi mal, deixa eu voltar. Foi mal. Eu mostrei ali no Nepoceno, né? Aí eu mostrei isso daqui, do Wikipedia, do Dulles. Foi mal, tá vendo? Ainda bem que eu vi, né? Enfim, aqui do Dulles. Aqui o negócio lá do Wikipedia dele, foi mal. Aqui é a notícia do Biblioteca Nacional, o Cruzeiro. Os russos descobriram a América, é a manchete. Aí tá aqui, ó, a notícia do Dulles. Aqui. Aí agora a gente tá aqui, ó. Última hora, pronto. Voltamos à programação normal. Enfim, direito internacional. Não é qualquer bobagem. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E o pessoal aí, rapaz, puta vida com Trump. É tipo o Bolsonaro falando da ficha limpa, né? Puto com o Bolsonaro, Bolsonaro vagabundo. Aí eu tava lá no Twitter, fui ler os comentários que o Arthur recebeu. Teve uma pessoa que postou isso daqui, ó. Agora eu não vou errar, não. Pera que agora eu não vou errar, não. Só pra dar o crédito pro cidadão. Só pra dar o crédito. Foi aqui, ó. O Marcelo postou isso daqui. Eu li, Marcelo. Eu li o seu comentário. Eu li. Aqui, ó. Marcelo 369. Aí ele postou esse comentário desse rapaz chamado aqui Michael King, do dia 12 de janeiro, ou seja, muito antes aí tá todo mundo chorando, muito antes dessa notícia do Trump. Allen Dulles foi o primeiro diretor do CFR. Opa! CFR não é assim, a CFR é o Council of Foreign Relations. O CFR está lá, fundado pelos Rockefeller, né? Para coordenar política internacional de intervencionismo como o braço corporativo mais militar do Império. Allen e o seu irmão, o John Foster, alavancaram sua posição em Sullivan Crowell, essa empresa aí, para fazer tais aquisições por meio de contratos jurídicos. Aqui é a tradução para o português. A palavra original, eles ganharam dinheiro via lawfare. Lawfare sabe o que é, né? Você é usado o direito para fazer maldade. John Foster Dulles, um especialista em direito internacional. Ambos com cargos-chave na administração americana. Olha só, um dos maiores escritórios do mundo. E aqui não sei se vai dar para ver, porque tá pequeno. Mas esse nome aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui. E esse aqui de novo. É porque são 3 grupos diferentes. Rothschild, né? Rothschild. Então, presta serviço aí para os Rothschild. Um escritório que presta serviço para os Rothschild, considera também para os Rockefeller, que existe há mais de 100 anos, porque em 1911 o Dulles já estava lá, sócio, tudo mais bonitão.
né? Ops. Tá aqui. Usando de lawfare para ganhar dinheiro. Tomar o que não é seu, tomar o que é dos outros. Estranho. Ele coloca lá o livro lá. Aí ele botou uma thread lá, eu fui lá. Ano passado, ele dizia: Alendores foi diretor do CFR, Noite de Malta e chefe de fato da CIA, bem antes de se tornar o diretor. O escritório de advocacia Dulles Sullivan Crowell representou os Rockefellers por operações antiéticas supervisionadas em operações. Tá todos são meio malucos, mas enfim. Ajudou os Rockefeller a ganhar o dinheiro, né? Vamos falar assim. Ajudou os Rockefeller a ganhar o dinheiro. Pois bem. Aí eu fui atrás dessa história, né? Falei, vamos ver se tem mesmo. Vamos ver porque o pessoal tá chorando tanto por causa do Trump. Frank Church, Deep State. A verdadeira história do senador que enfrentou a CIA e seus crimes corporativos. Eu falei de uma lida lá, acabei achando essa matéria do Intercept de 2023. Aí falava desse senador, que combateu muita coisa. Aí tem 2 caminhos que tá sendo um livro dele, uma biografia. Aí falava o seguinte: você sabe, a CIA foi criada sob a administração Truman. Na administração Truman, o pai do Dulles vira assessor especial do Departamento de Estado. Mas havia carta legislativa, era vago o suficiente para também permitir a criação de um braço de ação secreta. E aí foi no governo do Eisenhower que o pai do Dulles vira o ministro das Relações Exteriores, o secretário de Estado, que a CIA realmente toma forma. E o irmão dele dirige a CIA. Olha essa parceria, né? Encaixa bonitinho com a trajetória de vida dos dois. Eu culpo o Allen Dulles por muito disso. Ele não foi o primeiro diretor da CIA. Ele foi o primeiro diretor que ficou no cargo por mais de alguns anos. Ele e seu irmão mais velho, John Foster Dulles, ele foi secretário de Estado, né, sob Eisenhower. Allen Dulles foi diretor da CIA, eles são irmãos. Enorme conflito de interesses. Nunca deveria ter acontecido. Eisenhower é um político fraco. Esse é o meu resumo aqui. Mas ambos eram advogados corporativos que trabalhavam na Sullivan Crowell, extremamente influentes. Conheciam um monte de gente rica. Eles usaram a CIA para ajudar a conceder favores para seus amigos ricos, como na Guatemala, Congo, Irã. Você sabe, petróleo, frutas, minerais. Sullivan Crowell, Dulles, Rockefeller. Estamos chegando no Brasil. E esses 2 caras nunca deveriam ter sido responsáveis por suas respectivas agências. Isso é uma grande parte disso, já que Allen Dulles realmente deu o tom para a CIA se tornar uma operação secreta arrogante e elitista. E eu não sei se teria sido assim se ele não estivesse no comando por cerca de 10 anos, e ele realmente apenas colocou em movimento tantas coisas horríveis. Aí, rapaz, eu já tinha uma certeza na cabeça, porque eu tenho um diagrama na cabeça. Eu já abro, só para relembrar em qual vídeo está esse diagrama. E aí eu perguntei pro ChatGPT, sabendo que eu ia ter uma resposta positiva. Aí eu falei, ô ChatGPT, algum caso dos irmãos Dulles com a Sullivan Crowell tem ligações com o Brasil? A Hannah Mine? Tem algo a ver com isso? Sim. Ligações entre o irmão Dulles, a Sullivan Crowell e o Brasil, especialmente em relação à exploração de recursos naturais e o intervencionismo político dos Estados Unidos da América Latina. A Hannah Mine, uma empresa americana de mineração, também entra nesse contexto, já que teve interesses diretos no Brasil e relações com a firma Sullivan Crowell. A Hannah Mine, uma gigante de mineração dos Estados Unidos, teve um papel fundamental na exploração de minério de ferro no Brasil, especialmente no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, durante os anos de 1940 a 1950. A empresa possuía laços com a Sullivan Crowell, que significa que John Foster Dulles, antes de se tornar secretário de Estado, teve envolvimento direto ou indireto com os interesses da Hannah. Só o filho dele que veio para o Brasil procurar, né, a equipe na época de transição ainda do Jânio, para conversar lá com o Cabral, Castilho Cabral, que estava cotado para ser o ministro de Relações Exteriores, para tentar, né, trabalhar em favor da Hannah. O filho a Hannah, que no Brasil contratou a Consultec para fazer pareceres, tipo que a Sullivan Crowell faz. A Consultec era empresa do Godin, do Mário Simonsen, do João de Melo Flores, do Roberto Campos, obviamente, do Lucas Lopes. Toda a nata, do Bulhões, toda a nata. É contratado, né? Depois que teve lá 64, bonitinho. Aí na época o Tribunal de Recursos, né? Que era o mais alto tribunal desse país na época, acabou por dar uma decisão aí que no final do dia a Hannah Mine teve os seus interesses acatados. Lembrando que quem levou o filho de Dulles,
que era o cara que... Um historiador, que estava cuidando da Hannah Mine, foi o Van Haslocker, um agente da CIA, provado documentalmente no primeiro episódio dos nossos quase dossiês históricos. O escritório Sullivan Crowell ajudou na estruturação de negócios e contratos que favoreciam empresas americanas na exploração de recursos naturais brasileiros. Durante os anos 50 e 60, houve uma forte pressão para que o Brasil abrisse ainda mais seu mercado mineral para investidores estrangeiros, algo alinhado com a política externa agressiva dos irmãos Dulles. E, vamos abrir um dos diagramas que aparecem nos nossos episódios. Ah, Brasil. Ah, Brasil. É muita descaração, meu Brasil brasileiro. Ah, meu Brasil brasileiro. Terceiro episódio. Rockefellers, né? Que sempre trabalhando em conjunto com os Dulles. Vamos lá, que ajudou os Rockefeller, aquisições, Lawfare, Hannah Mine, Come, Azevedo Antunes, que sentou no Chase em Manhattan, que era o banco dos Rockefeller, como conselheiro internacional. Um brasileiro que senta no conselho internacional do Chase em Manhattan. Estranho. Não é estranho. Fora Moreira Salles, os maiores sócios no Brasil dos Rockefeller. Que coincidência, né? Naquele período teve muita pressão por minérios. E nesse período, inclusive, é que você tem a solução final pro nióbio brasileiro. Que a solução final é... Enfim, né? Enfim. A solução final pro nióbio brasileiro, né? Parte da fortuna de Walter Salles vem do nióbio. Ah, esse Trump é um maldito! Esse Trump é um maldito! Vai lá, Trump. Mexe lá na FCPA. Mexe. Vagabundo. Esse é o mundo que você vive. Quem menos corre, voa. E se você não viu, separe um tempo. Esses dossiês são bem atemporais. Eles não explicam tudo. Mas acho que você nunca mais vai olhar pro Brasil da mesma forma. Nunca mais. Ah, Jesus, viu? A gente se diverte, viu? Mas é muita tristeza. Mas vamos continuar, né? Estamos aqui, basicamente, o tom é mostrando que sempre tem um bracinho internacional por trás dos grandes movimentos políticos que se desdobram no Brasil. E talvez o grupo mais conhecido, né, em termos de atuação internacional, é o nosso grande Foro de São Paulo. Encontro de partidos e organizações de esquerda da esquerda latino-americana, no Hotel Danúbio, lá em 1990, quando tudo começou. Aí eu tava passando no Twitter ontem, meu companheiro Toca, também lá do Quinto, ele posta isso daqui: o acerto estratégico do PT ao criar o Foro de São Paulo em 1990. Mas peraí, a Mônica Valente é petista mesmo, inclusive ela é secretária do Foro de São Paulo. Bom, finalmente o PT tá assumindo que eles fundaram o Foro de São Paulo. Mas calma lá. Aí o Toca diz, né? Décadas depois, o PT passa a admitir que criou o Foro de São Paulo. Em quanto tempo o MBL vai admitir que foi apoiado pela Atlas Network e pela NED? Só uma pergunta. Aí eu fui lá dar uma olhada, né? Falei, que documento é esse aí, Toca? Aí ele mandou. Esse documento é de ontem. De ontem não. Não agora. É agora, de 2025. Não sei se foi ontem. Acho que é de ontem que o PT completou 45 anos de existência. Para tristeza do Brasil. Sion, 45 anos depois. Porque foi na escola Sion que teve aqui essa, sei lá, né, congresso, essa reunião aí que o pessoal fundou o PT. 45 anos atrás. Meu Deus do céu. Aí tem vários textos. Um deles é do Romênio Pereira, que saiu a matéria dele agora na Folha de São Paulo, criticando o Lula, que o Lula se distanciou da esquerda raiz. PT, uma referência de resistência e organização popular. Na política internacional, o PT desempenhou um papel essencial na promoção da colaboração entre os países da América Latina. Foi pioneiro na criação do Foro de São Paulo, que uniu lideranças e partidos progressistas do continente em defesa da soberania nacional, da democracia e da justiça social. Soberania nacional? O Foro de São Paulo? É tudo menos soberania nacional, né? Aí eu fui lá ver o texto da Mônica Valente. Sensacional. O acerto estratégico. Escrever sobre a história do PT nos seus 45 anos não seria completo se não contássemos a história
da criação do Foro de São Paulo e o protagonismo do partido na sua fundação. O PT, através de sua direção, sob o pensamento de Lula e do professor militante internacionalista Marco Aurélio Garcia, formula assim, junto com Fidel Castro, outro importante protagonista latino-americano, uma estratégia internacional que se mantém atual frente aos desafios que a humanidade tem pela frente neste século XXI. Quando eu vi isso daqui, eu lembrei de uma coisa que a gente falou em julho de 2023, que graças a Deus está fácil de achar porque está no Atlas. Junho de 23. No junho de 23 tem um cabelo chamado Folha de São Paulo, mais ou menos assim. Tinha essa, sei lá, né, diário do Congresso, né, tem um texto lá. A gente tá falando do Folha de São Paulo. Lá na época eu falei, cara, onde é que aparece aí? Vamos tentar procurar coisas antigas do Folha de São Paulo. Isso aqui é de 8 de abril de 1992. Olha que curioso. Nota do PT sobre o golpe de Estado. O PT, junto com mais de 70 partidos que integram o Foro de São Paulo, irão impulsionar ações tendentes ao pronto estabelecimento das liberdades democráticas e da justiça social no Peru. São Paulo, 6 de abril, Lula, presidente do Partido dos Trabalhadores, Marco Aurélio Garcia, secretário de Relações Internacionais. Então, quando a Mônica Valente fala do Marco Aurélio Garcia, que o Reinaldo Azevedo chamava de Top Garcia, fazendo críticas a ele, você vê que realmente, né, era o internacionalistazão que estava aqui, ó, ao lado de Lula em 1992. O engraçado é que, em 94, o Vitor Grunewald, do MSA, estava sendo processado pelo PT porque ele falava que o PT era membro do Foro de São Paulo. E o PT é que assume publicamente, né? Mas é o Brasil. Aí, em julho de 2023, eu lembro que eu fui atrás da origem mesmo. Eu falei, cara, quando é a primeira matéria de todas que existe aí sobre o Foro de São Paulo? E aquela página ali que eu achei do Jornal do Comércio. Foi antes desse evento aqui. O Jornal do Comércio do Rio viria a relatar sobre o ocorrido na sua edição de 3 de julho de 1990, a véspera da data oficial de criação do Foro de São Paulo. Esta foi possivelmente o primeiro... Este, na verdade, né? Estamos escrevendo errado. Na época a gente não tinha o ChatGPT para corrigir o português. Este foi possivelmente o primeiro relato histórico do evento nos jornais brasileiros. Algumas coisas não podem ser apenas ironia do destino ou uma simples coincidência. O primeiro relato da história do Foro de São Paulo foi seguido por uma notícia sobre Bolsonaro. Essa daqui, ó. Bolsonaro quer equiparação para militares. A notícia do Foro de São Paulo era essa, ó. Esquerda latina recria olas com nova dominação. Eu botei aqui também o maior. Fala isso aqui, não é curioso, gente. Essa é a primeira notícia de todas que eu achei na Biblioteca Nacional. A notícia de cima é a criação do Foro de São Paulo. A notícia na sequência, Bolsonaro quer equiparação para militares. É engraçado. São aquelas coincidências da vida, né? Coincidências da vida. Um deputado de baixo clero aparecia logo após a notícia que nem falava de Foro de São Paulo. Se eu parar para olhar, o encontro, a Organização Latino-Americana, ele tem um nome para o encontro que não é Foro de São Paulo. Eu não sei, porque a letra tá muito pequena aqui, minha vista já tá cada dia pior. Mas se você parar para ver, eles falam... O nome do evento era exatamente isso aqui, ó. Encontro de partidos, organizações de esquerda da América Latina e Caribe. Ainda não tinha o nome Foro de São Paulo. E a material estava comentando, né? E logo depois veio a nota de Bolsonaro. Aí eu lembro que também eu acabei achando um texto sobre o Foro de São Paulo de 1994. 11 de agosto de 1994. Só que esse texto era curioso porque não era o texto de um jornalista. Não era o texto de alguém da área, um profissional. Era um texto de um leitor. O texto de um leitor. Tribuna do leitor. Ou seja, um tio do Zap. Uma pessoa como vocês mandou uma carta para a Tribuna da Imprensa, se não me engano. Estou em dúvida agora qual era o jornal. Mas enfim. Aí ela foi ler o texto do cara. Deixa eu lembrar que deu 94, ou seja, 31 anos atrás. Quase 31, né? Porque foi em agosto. 30 anos atrás. Com que moral Lula e Mercadante dizem que Marco Maciel foi no passado um serviçal dos militares capaz da ditadura, identificado com a farda e autoritarismo?
Esqueceram-se do atual e secaz fanatismo pelo tirano Fidel Castro, que não abandona a farda há 35 anos. E mais, a especial recomendação do concubino guru caribenho ao PT e Lula, que fundaram em São Paulo o desconhecido e silencioso Foro de São Paulo, entidade com deliberações quase secretas, onde a nata de organizações de esquerda e seus camaradas presentes nas diversas reuniões, muito provavelmente ainda devem estar afinados em recompensar o socialismo do perdido leste europeu com ganhos na América Latina e, quem sabe, tentar arraigar um simulacro da União Soviética no continente com suas falecidas políticas autoritárias, totalitárias e supranacionais. Um verdadeiro perigo à soberania nacional e continental. Ao jogar as palavras do vice, nunca tive de pedir à população que esqueça o que eu escrevi, conclui-se que não mudam nem evoluem, continuam os mesmos. Tio do churrasco, Orlando Lovecchio Filho. Se tiver algum parente dele aí, se ele estiver vivo aí, né, passou 30 anos, não sei quantos anos tinha na época, parabéns, viu, seu Orlando? O senhor tava 100% certo, 100% certo, era 31, quase 31 anos atrás, sem internet, sem nada. Parabéns, parabéns, o senhor realmente era uma pessoa informada. Aí eu pergunto pra vocês, gente, isso daqui foi quase 30 anos atrás. Quantos senhores Orlando existiam naquela época? Eu acho que muito poucos, muito poucos. Mas quantos Orlandos existem hoje em dia? Isso é um ponto que às vezes as pessoas não olham. A gente tem aquele sentimento de derrota constante, né, por ser direita no Brasil, mas muita coisa avança. É inegável que aos trancos e barrancos as pessoas estão aprendendo algumas coisas, estão entendendo alguns grandes movimentos, coisas que lá atrás eram meio abstratas, e vê, cara, o que é que está acontecendo, né? Quem imaginou que um dia tá aí, a própria questão da Alceide, aí que tá na pista, tá todo mundo debatendo sobre ela. Não tem como negar que existe um aprofundamento, uma politização de pelo menos parte da população. Isso daí eu acho muito bonito, acho lindo de ver. Aí, rapaz, estamos falando aqui, né, de atuações internacionais e tudo mais, nosso pequeno dossiê. Aí na madrugada de hoje eu tava lá, eu no Twitter pra achar umas coisas e me deparo com isso daqui, né? Um comentário em relação à minha pessoa. Estamos todos no mesmo barco, isso aqui não é competição. Muito obrigado, Eduardo Bolsonaro. Que péssimo dia para ser um estroína de dossiê, destruindo a direita, em nome de Bolsonaro, enquanto corrói toda a sua base. Exatamente o que a esquerda das estatais quer. Pronto, a esquerda das estatais. Eu sou comunista infiltrado. A galera fica com raiva do meu dossiê por quê, velho? Gente, quando foi a última vez que vocês viram alguém, sabe, bota assim um recorte, não é um tweet meu fora de contexto. Recorte de um vídeo, pega ali um recorte de um vídeo e diz que você não gostou, bicho. Critica, fazer, pô, não gostei do que você falou aqui nesse recorte aqui de vídeo. Sabe? Eu tenho que aturar, é cada coisa que eu tenho que aturar. Você vê, o mesmo cara que tá falando de união da direita, união da direita, união da direita, união da direita. Todo mundo que pede união entre a direita quer união com figuras que de direita só tem vontade de cargo. A direita não precisa de união. A direita precisa se livrar dos próximos frutas e pepas, antes que seja tarde demais. É meio sacanagem isso, né? Mas calma que ainda vai voltar para falar da questão da Sullivan Crowell, Empresas, Brasil. Se fala tanto na união da direita. Eu falo, eu mostro, né? Vamos unir a direita? Eu estou nas ruas desde os 20 centavos de 2013. Dei movimentos de rua, fiz campanha, elegi pessoas. Nós, ativistas, sempre havia 3 coisas. Pauta, liberdade e independência. Resumindo, a rua não tinha dono, cada caminhão juntava a sua turma, algumas falas eram comuns a todos, outras específicas de cada grupo, mas o principal, o povo participava de forma livre, espontânea, levava seus cartazes, levava microfone, se fazia presente. Foi isso e foi assim que o povo tirou a Dilma. Foi por causa disso, né? Não, foi o povo que tirou a Dilma. Não teve nenhuma ação de nenhum grupo político. Foi o povo que tirou a Dilma. Não teve nenhum grande acordo, nem nada, né? Não, foi um negócio 100% orgânico. Daí me aparece um covarde inepto para governar e para fazer manifestação de rua, que nunca em seus 30 anos de carreira política tinha subido num caixote,
que não fosse na porta de quartel, onde era líder sindical, e este camarada se diz dono da direita, dono dos votos, dono da rua, para eu levar cartaz e tudo mais. É sacanagem, né? Esse comentário tá até leve. Depois continua e vem aquelas lindas palavras de amor. Cara, eu não tô tentando destruir ninguém em nome de Bolsonaro. Eu não falo em nome de Bolsonaro. Quem sou eu, cara? Eu tô sob o nome de Bolsonaro? Eu só sou o oreudo que tem um bigode e faz vídeo há alguns anos. E realmente eu mostro o que eu tenho aqui pra mostrar. Eu acho que quem tá tentando destruir a direita é quem tá tentando destruir o líder com maior popularidade desse grupo. Enquanto tá ali o Foro de São Paulo organizando coisas ao longo dos anos, você vê a coisa assim, ano após ano, Foro de São Paulo, uma ação real, a direita brasileira, pô, é o dia todo aí enchendo o saco, Bolsonaro, não pode ter ninguém pra mostrar o outro lado, rebater, mostrar as incoerências, sabe, de pessoas que deixam claro, pô, se o cara for um Joyce Hasselman, um Alexandre Frota, pô, tem que separar antes que seja tarde demais. Quantas vezes nos últimos dias eu não tô recuperando material de vídeo antigo? Falei, pô, eu só tô repetindo o que eu já falei, né? Antes que seja tarde demais. Aí eu fico de cara, porque o Senso Comum é um perfil do seu Flávio Morgenstern, né? Eu lembro dele da época que eu era um Zé Ninguém. Tava lá no podcast dele. Pô, vários podcasts que ele fez com o Felipe Trielli. Tá lá no Quinto Elemento, lá o Carlão também, né? Pessoas que eu conheço, que hoje eu trabalho com elas, mas são muito mais amigas dele do que eu. Aí eu vejo ele tão preocupado, sabe, em xingamentos, que ele diz ali, ó, a direita sobreviveu ao MEC, Paulo Freire, aos oligopólios de ensino, Petrolão, os inquéritos ditatoriais, facatos, censura, prisões. Não sei se sobreviverá a defender tudo que a esquerda defendeu na época da Dilma e xingar discordante de traidor. Palavras mandam. Aí a Aline faz um comentário que tem vários. Pergunta pro Trielli, que virou funcionário de preso na Lava Jato, que está mexendo nas cordinhas para essa direita duguinista abafar a verdadeira direita. Aí o Fábio pergunta, quem é a verdadeira direita? A Aline diz, aquela que foi usurpada pelo bolsonarismo. Então assim, que união da direita é essa, Morgenstern? Você aí, cara, você é um cara muito iluminado, explica pra gente que união é essa, irmão. Pô, tu não tá defendendo teus amigos, cara. Os caras que estavam aí, a não ser que tu seja teu amigo mais, né? Sei lá. Sabe, pô, e fica aí, querendo falar um monte de coisa, botar palavra na boca dos outros que eu até nunca disse na vida. O que tá acontecendo, pô? Mas calma que a gente vai voltar lá no Dulles ainda, né? Tá aqui. O Morgenstern conhece o Arthur. Eu queria saber o que ele teria a falar de forma pública sobre o caso do Arthur. Mas olha como esse caso do Arthur tem até algumas similaridades que a gente falou ali do Trump, né? O Dulles, Rockefeller, Sullivan Crowell. O Arthur fala o seguinte, sobre a Bolsa Postales e Serpros. Todos os amigos do Brasil, desde Deltan aos políticos do Novo, trolls bombas que passaram por aqui, super interessados no investimento dos fundos na nova Bolsa, repetindo a falsa acusação do Ministério Público sobre desvios de recursos, falham em responder alguns pontos. Ele vai falar sobre o caso dele. Primeiro, por que o Ministério Público forçou a vinda da empresa para um fundo soberano árabe? A empresa dele, do Arthur. Porque todo ativo de infraestrutura de mercado ou de commodities no Brasil tem de pertencer aos bancos ou a multinacionais. Por que incluíram um investimento em uma bolsa de valores em uma operação que investigava Petrobras e empreiteiras? Não era Petrobras e empreiteira que estava assim na mira? Aí o Arthur cai na confusão? Bolsa tem uma importância gigante para um país. Permitir que o fluxo de dinheiro chegue em projetos de desenvolvimento, em médias empresas, pequenas, grandes, para de infraestrutura, tem a função de facilitar o acesso ao capital e permitir que você, que tem uma ideia, um projeto ou um negócio, acesse o capital, acesse o dinheiro mais barato que existe. Está ali, você coloca na bolsa, fala um IPO lá, pega um trocado. O Brasil tem apenas uma bolsa. Os Estados Unidos têm 13. E 350 sistemas alternativos de negociação. A Bolsa Brasileira tem uma bolsa cujo valor das empresas é menor que a do Irã, um país sancionado. É a B3, cheio de regras. Sei que regra, inclusive, é SG agora. Nos Estados Unidos, existem mais de 4 mil empresas abertas. Já foram 8 mil. No Brasil, cerca de 600.
A Bolsa Brasileira trabalha em modo reverso, ou seja, ela retira poupança dos fundos das pessoas físicas e concentra em poucas empresas. Ela não pulveriza o capital, ela concentra. A Bolsa sempre foi dominada pelos bancos. Imagina que eles querem que você tenha acesso a dinheiro barato. O Brasil tem o maior mercado agrícola do mundo, mas todos os preços são referenciados em dólar na Bolsa de Chicago, que foi o maior acionista da B3 no Brasil, e nosso mercado de preços agrícolas é zero. Isso encarece produtos financeiros para o produtor e para o preço de alimentos. Os fundos de pensão no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, são direcionados pela CVM, pela Previc e pela MP, né? Porque das regras, são tantas regras que no final do dia o fundo de pensão só pode, basicamente, financiar gasto de governo, investir somente em BTG, XP, Itaú, Bradesco, Caixa. Qualquer projeto de desenvolvimento que não passe por esses agentes é criminalizado. Será que o pessoal do Novo pode me responder o porquê? Será que isso tem a ver com a destruição da classe média, globalismo, concentração dos capitais, dos meios de ação na mão de megacapitalistas? Porém, é fácil distrair até mesmo os grandes analistas políticos. Basta criar uma alternativa, chamar de ladrão e pronto. Ladrão. A atenção já foi capturada e a estrutura pode continuar a escravizar e roubar o país, em nome da ética, é claro. E eu falo para vocês, se vocês têm interesse aí, dá uma olhada, esmiuça o projeto de lado a lado e faz uma crítica com a base real. Poxa, o Brasil, o país que todo mundo reclama da justiça, isso, eu fico de cara, velho. Mas quem divide a direita sou eu. Aí para falar um pouco disso também, né? Olha para isso aqui. Quem divide sou eu, meus dossiês. A direita ainda precisa vencer o Bolsonaro antes de pensar em 26. No caminho havia um traidor. Havia um Bolsonaro no meio do caminho. Aí o Mário Frias comenta: lavajatista é a turma que quer te convencer a dar poderes absolutos a juízes e promotores não eleitos, aquelas pessoas da burocracia que está prendendo mães de família, idosos, trabalhadores, claro, tudo em nome do combate abstrato à corrupção. Perca a sua liberdade, pare para fazer feliz um burocrata não eleito. E o Carluxo diz, né? Os movimentos estão claros. E aí, eu não tinha como deixar de falar isso daqui. Pô, Tsuka é minha amiga pessoal, velho. Eu tenho que ler aquele comentário. Silvio Grimaldo chamando o Tsuki assim, ó. Mano do céu, é o fascismo puro e simples. Pô, tu não entendeu o que ela escreveu, cara. Como é que tu faz um comentário desse, bicho? Eu aqui, o idiota, o burro, o iletrado. Quem sou eu? Sou o cara aqui que tá... Olha. Eu não, né? Eu vi uma matéria que o Dan Lancelotti compartilhou em 2018 do Olavo de Carvalho que falava da UCEI. Depois foi lá que o professor Olavo de Carvalho falou. Diante aí de um assunto, cara, tão importante, né? Que tá aí na mídia. Tu é o cara que tem a chave, sabe? De todo o material produzido por Olavo de Carvalho. Aí tem que ser um orangotango como eu, um maluco, um faxineiro, catador de lixo. O que mais que eu já fiz na vida? Mecânico. A lembrar, cara, o Olavo de Carvalho falou isso daí. Pô, bicho, vocês deviam honrar mais o legado do professor, né? Como é que vocês estão tratando, pô? Aí a galera vem falar de dividir a direita. Eu tô acompanhando o que tá acontecendo desde a eleição de São Paulo. Já chamaram a Tsuki de vendida, cadela, PUTA, meretriz, comprada, caçabista, valdemínio, comunista, infiltrado da UCEI de pilantra, agora chamou de fascista. Nenhum desses adjetivos partiu da esquerda, e é justamente por isso que esse último foi o pior de todos e o mais dolorido. Não só porque veio da direita, mas porque partiu de alguém que, apesar de discordar de várias coisas que disse sobre Bolsonaro, sempre respeitei como pessoa. Silvio era o cara que eu mais gostava de assistir na época da Super Live, porque ele sempre se comportava de forma sensata, sem arrogância. Onde existe fascismo no que eu disse? Se eu comecei falando que a justiça seja feita. Todos têm o direito de se expressar. E é ótimo a recuperação da conta. E termino falando: fico feliz por ele voltar a ter voz aqui, mas será tratado como qualquer um que age covardemente contra Bolsonaro e tenta manipular bolsonaristas. Onde exatamente tem fascismo nas minhas palavras, Silvio? Por acaso você foi induzido pela legenda de alguém e nem se deu o trabalho de ler o que eu escrevi? Você pode não concordar, assim como eu também discordo de várias coisas que você escreve, mas chamar de fascista, cara, fascista! O que aconteceu com você e com o pai dessa direita, que se decepcionou com Bolsonaro e agora tá agindo como esquerda, em muitos casos até pior? Não apoiar mais Bolsonaro é um direito seu, assim como é um direito meu continuar apoiando e não confiar mais em pessoas como Frutuoso. Não concordo com atitudes que ele teve nos dias que antecederam o 8 de janeiro e a maneira como o canal dele no YouTube manipulou falas de Bolsonaro, mas nem por isso eu comemorei a sua prisão ou quero ele calado. Eu tô tentando entender que tipo de malabarismo foi esse pra tu transformar as minhas palavras em fascismo. Sério, é surreal.
eu não esperava isso de você. E aí a gente encerra com esse breve comentário, mais uma besteirinha. Bolsonaro coloca ali um vídeo, numa situação, família, órfãos de pais vivos. E o Carluxo diz, né? Então a tropa dos intergalácticos atacam Jair Bolsonaro com falsas colocações. E se você responder ou ponderar, estará desunindo a direita. Observem apenas que em todo esse enredo tem método e dos mais sujos possíveis. Mas vamos falar que o Carlos também está desunindo, né, Carlos? Aí eu vou falar que você também. Vamos falar que eu estou a seu serviço, Carlos Bolsonaro. Então assim, né? Eu só sou um cara, bicho, que fala o que eu posso mostrar, o que eu posso provar para as pessoas. E o que eu sei é que o Brasil é alvo de cobiça eterna. Essa questão do OEA, nunca pensei que ia levar por toda essa história e não trazer até aqui. E a minha convicção, que eu tenho cada vez mais, é que, acima de tudo, temas como soberania nacional nunca estiveram tão em moda. Se isso daí for o quê? Defender as pautas da esquerda das estatais, me chama aí, cara. Eu não tenho mais, sabe, não tô nem aí. Gosto de Bolsonaro e acabou. Sou bolsonarista, pronto, bota aí. Sou Bolsonaro e acabou. Não faço questão de ser de direita, não faço questão de ser nada. Me chama o que quiser, me chama de traidor. Tá aí. Agora, pô, desmerecer meu trabalhinho. Eu trabalho bem, velho. Todo dia eu tô aqui, não falho. Tá lá. 24 atos produzidos. O 24º sai em 4 dias. Tá pronto. Só tô esperando a Mari terminar a parte de edição dela. Mas reflita sobre o Brasil, gente. Reflita sobre a própria imprensa, sabe? Veja o... Era Olavo o nome do cara? Falei, acho que até era Otávio Orlando. Seu Orlando. Vejam o seu Orlando. Vocês hoje são o seu Orlando. Vocês hoje são o seu Orlando. O Brasil evoluiu muito. Evoluiu muito. Hoje as pessoas conseguem olhar para a notícia e ver, pô, peraí, quem puxa essa notícia? Em qual veículo? Hoje tem até o notas de comunidade que o pessoal já está desmentindo na imprensa. Sempre que vê esse negócio, tem algo errado por aí. A direita, eu já falei isso várias vezes, ela chegou onde chegou porque diante de uma confusão, ela não aceitava o status quo, o óbvio. Ela falava, peraí, será que é isso mesmo? Quantas e quantas denúncias não eram feitas contra Bolsonaro, deputados, políticos, influenciadores, jornalistas de direita, que quando você ia lá cavar, você cavava e falava, opa, peraí, não é isso não. Não é isso não, é você desmentir a imprensa. Agora essa boa vontade se perdeu. Essa boa vontade se perdeu e hoje assim, as pessoas jogam lá uma afirmação no ar e se você tentar rebater, não, mas como assim você ousou me rebater? Não pode rebater, não pode nem tentar rebater. O que tá acontecendo nesse país? Enfim, né? Eu sei que essa história também do Dulles, eu tinha dito pra você, eu falei, gente, foi 4 partes, dá pra fazer 8, dá pra fazer, sei lá, 10. E você vê que o tempo todo, por mais distante que fosse, você vê que, olha lá, o que tá acontecendo lá tem tudo a ver com o Brasil. A movimentação é a captura do Estado pelos burocratas. A mesma coisa que aconteceu no Brasil. O Estado capturado por burocratas, por uma elite que não tem votos. E coloca a sua turminha na máquina, vai modificando as leis, vai modificando as regras, e se o presidente tenta desfazer isso, é acusado de apoiar a corrupção, como está sendo o Trump, é acusado de ser golpista, de antidemocrático, de perseguir a imprensa independente. É o mesmo padrão que vem acontecendo dia após dia. Enfim, amanhã voltaremos. Se gosta do meu trabalho, quer ver um pouco mais, passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, Kimper.com.br, vai lá, dá um bisu. E por hoje eu fico por aqui, deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!